Amém. Você pode ficar de pé um instante, por favor? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 17. Nós vamos fazer leitura do versículo 15 ao versículo 19. Gênesis, capítulo 17, vamos ler do versículo 15 ao versículo 19. E aproveitar esse momento aqui também, mandar um abraço a todos os amigos e irmãos da internet que nos assistem nessa noite. Um grande abraço, que Deus abençoe a vida de vocês ricamente. E também mandar um abraço especial para o irmão Cruz, que foi membro da Nova Vida e está morando na Suíça. E já fez um contato pela internet que está nos assistindo agora. Então, é esse instrumento que, infelizmente, muitas pessoas usam erradamente, mas graças a Deus que também tem um outro lado, que esse instrumento chamado internet também serve para evangelizar e para abençoar. Então, que essas pessoas também sejam alcançadas pela palavra de Deus. Você achou? Diga amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com os seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós precisamos do Senhor, Pai. Precisamos que o Senhor venha falar aos nossos corações. Eis aqui a tua palavra. Pai, não fizemos leitura num livro qualquer, fizemos leitura da palavra do Senhor, palavras eternas que não passarão. Então, Pai, nós te pedimos que a tua unção venha sobre nós. Pai, eu reconheço a minha pequenez, a minha fragilidade, a minha insuficiência. Reconheço a minha estrutura, pó, barro que sou. Pai, mas que o Senhor venha ser favorável a nós, que o Senhor venha falar aos nossos corações. É a nossa oração de fé e de dependência. E oramos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Você pode ocupar o seu lugar. Eu tenho aqui alguns minutos para pregar a palavra de Deus para você. Espero ser bem objetivo no que eu quero falar com você nessa noite. Ontem, sábado, eu fui muito abençoado por um convite. Eu tive o privilégio, a oportunidade de estar na casa de um irmão e fui convidado para um culto de ações de graças. E chegando naquele lugar, eu não sabia qual era o real propósito do culto. E chegando naquele lugar, eu fiquei sabendo que a razão daquele culto era porque há 19 anos atrás, aquele irmão entregou a sua vida a Jesus. Aquele irmão, há 19 anos atrás, teve a sua história mudada. Aquele irmão, há 19 anos atrás, estava sendo liberto do pecado, do mundo, do diabo, para viver uma nova vida em Cristo e com Cristo. E todo ano, durante esses 19 anos de caminhada, em meio às muitas lutas, em meio às muitas vitórias, porque assim é a nossa vida, todo ano ele realiza um culto de ações de graça, comemorando mais um ano de vida, servindo a Deus e na presença de Deus. E eu fiquei com aquilo no meu coração, e eu tive a oportunidade de falar uns 5 minutos lá e de fazer uma oração. E eu estava falando sobre nós valorizarmos o que é eterno.
valorizar aquilo que Deus fez em nossas vidas e está fazendo em nossas vidas, a obra, a mudança de pensamento, de comportamento, de atitudes, para conosco mesmo e para com os outros também. Eu estava pensando nisso para nós valorizarmos aquilo que é eterno, aquilo que está realmente diante de Deus. E quando eu olhei para esse texto, eu encontro Deus aqui trabalhando da mesma maneira. Há tantos e tantos anos atrás, Deus mudando a história de pessoas, Deus mudando a maneira de pensar de pessoas, Deus mudando o seu comportamento, o seu estilo de vida, a sua maneira de viver, a sua maneira de conviver com outras pessoas. E o texto que eu leio aqui, Deus não só estava mudando a história, estava mudando a história de Abraão, estava mudando a história da sua mulher, mas Deus também muda o nome de Sarai para Sara. E eu fiquei assim, olhando para a palavra de Deus, e Deus também fez isso com outras pessoas. Deus mudou também a história e o nome de um rapaz, de um homem chamado Saulo. Todos nós conhecemos a história de Saulo, o perseguidor, aquele que blasfemava, aquele que perseguiu os cristãos para matar, até o dia que ele teve um encontro. E aí Deus fala assim, olha, eu vou usar esse homem, eu vou mudar a história dele, vou mudar o seu nome. E aí o seu nome, que era Saulo, é mudado para Paulo. Mudou não só o nome, mas também a sua história. Deus também mudou a história de um homem chamado Jacó. Jacó, aquele homem enganador, aquele homem meio 171. E Deus muda a história daquele homem. E ele muda não só o nome, mas a história. O seu nome passa a ser agora Israel ao invés de Jacó. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Deus muda o nome de Sarai para Sara. E não só muda o nome, mas também escolhe nomes. Você sabia disso? Que teve casais na palavra de Deus, que Deus é que escolheu o nome do seu filho? O próprio Jesus, quem escolheu o nome de Jesus? Não foi Maria, não foi José. Deus disse, você vai gerar um filho e ele se chamará Jesus, o Messias. Deus também escolheu o nome, no contexto que nós estamos lendo aqui, do filho de Sara. Se você olhar o versículo 19 que nós lemos, quando Deus ainda está falando com Abraão, ele falou para Abraão, sua mulher lhe dará um filho e ele lhe chamará Isaque. Deus escolheu o nome daquele menino. E eu fiquei olhando para esses homens, eu falei assim, caramba, eu queria tanto que viver essa experiência, eu queria passar por essa experiência. Não que eu ache meu nome feio, mas já pensou Deus mudar o seu nome? Que privilégio, que bênção. Deus preocupado com você, Deus querendo mexer na sua identidade. E eu fiquei pensando assim, meditando, desejando aquilo ali. Eu falei, poxa, eu podia ter vivido essa experiência e ter naquele momento de comunhão com Deus, até o momento que Deus falou assim, meu filho, você quer que eu mude o seu nome de novo? Eu já mudei o seu nome. E aí eu falei assim, meu pai, o que é isso? Eu já mudei o seu nome. Eu já mudei o nome de muitos que estarão te ouvindo na noite que você vai pregar. Você sabia que Deus também já mudou o teu nome? Sabia? Deus falou profundamente ao meu coração, dizendo, meu filho, eu já mudei o teu nome. Eu já mudei o nome de muitos que estarão te ouvindo no domingo, quando você estiver pregando a minha palavra. E por inocência ou por ignorância, no meu coração eu falei, Deus, mas qual era o meu nome? Você tem curiosidade de saber qual era o seu nome? Quantos aqui têm curiosidade de saber qual era o seu nome? Pastor, explica logo esse negócio, começando a ficar preocupado. E Deus falou assim para mim, o seu nome era perdido. O seu nome era sem esperança. O seu nome era culpado. O seu nome era pecador. Você se chamava amaldiçoado. Esse era o seu nome. O seu nome era cego, pobre, nu. Você se chamava sem promessa nenhuma, sem nada. O seu nome era sem vida eterna.
O seu nome era sem razão para viver. O seu nome era triste. O seu nome era sem perspectiva. O seu nome era sem amor. O seu nome era sem salvação. Eu já mudei o teu nome. Eu já mudei a tua história. A sua identidade foi mudada. O seu nome era esse. A sua identidade era essa. Hoje, o seu nome é outro. Hoje, o seu nome é salvo. Hoje, o seu nome é bem-aventurado, feliz. Hoje, você se chama perdoado, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Esse é o seu nome hoje. O seu nome mudou. O seu nome hoje é povo de propriedade exclusiva do Altíssimo. Ele já mudou o seu nome. Você se chama cheio de promessas. Fala para o seu irmão, o seu nome é cheio de promessas de Deus. O seu nome não é mais perdido. O seu nome não é mais separado de Deus. O seu nome está escrito no livro da vida. Esse é o seu nome, querido. O seu nome agora é salvo em Cristo Jesus. O seu nome é mais que vencedor, aleluia. O seu nome é templo do Espírito Santo. Você se chama ungido de Deus. Você se chama filho de Deus. Você se chama herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. O seu nome é, sabe qual é, meu irmão? Ungido, e naqueles que são ungidos o maligno não toca. Você é uma nova criatura. Esse é o seu nome. E aqueles também que têm o seu nome mudado, passam por situações difíceis. Tem som para mim hoje? Só acontece comigo, né? Por que não funciona? Oi? Desligaram um disjuntor errado. Estende suas mãos para cá. Fala, abençoa o pastor Alexandre, Senhor. Fala assim, Senhor, tem misericórdia dele. Estou te falando que eu sou abençoado, irmão. Estou te falando. Aleluia. Deus está comigo, Deus está com você. Nem tudo que parece estar dando errado vai continuar errado. Sabe por quê? Porque a tua história foi mudada, o teu nome foi mudado, você é servo de Deus, você é filho de Deus, você foi marcado para vencer, você foi salvo para viver eternamente com Ele. O teu nome é outro, a tua história é outra. O pastor está meio agitado hoje, né, irmão? Mesmo tendo o seu nome, a sua história, a sua identidade mudada, passamos por lutas, passamos por dificuldades. E dependendo do tamanho da luta, dependendo do tamanho da dificuldade, você até para pensar e fala, será que Deus está comigo? Será que essa obra realmente foi feita? Foi feita, está valendo, a cruz está valendo na sua vida e na minha vida. Enquanto as lutas, está tudo certo, não tem nada de errado. Errado é a gente pensar e viver e achar que as lutas são maiores que o braço do nosso Deus. Deus está conosco. Penso eu que Deus nesta noite quer mudar o nome, a história de muitas pessoas neste lugar. Penso eu que diante desses pontos que eu mencionei para você, daqueles que eram perdidos, tristes, sem promessa, angustiados, sem rumo, sem perspectiva, sem alegria, sem amor, sem salvação, e depois de um encontro com Deus foram transformados, penso eu que nesta noite Deus quer continuar mudando a história de pessoas neste lugar. Quantos estão aqui neste lugar e diante dessa simples palavra diz assim, ô pastor, eu estou ouvindo o senhor pregar e Deus já mexeu no meu coração e eu quero hoje ver Deus mudando a minha história, Deus mudando o meu nome. Não somente o nome literal, Deus não vai fazer com que você vá no cartório mudar o seu nome. Quando eu falo de mudar o nome, eu falo de mudar estilo de vida. Eu falo de mudar a maneira de viver, de andar,
de ter uma nova razão para viver. A Bíblia fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Tem gente aqui nessa noite que entrou aqui, talvez nunca tenha entregado a sua vida a Jesus e diga: eu quero que Deus mude a minha história. Tem alguém, faça assim com a sua mão, que quer que Deus mude a sua história nessa noite? Você que nunca entregou a sua vida para Jesus, você que nunca entregou, tem alguém nessa noite que deseja que Deus mude a sua história? Tem uma senhora aqui, tem mais alguém nessa noite que quer que Jesus mude a tua identidade, faça de você uma pessoa agora que tem uma nova vida? Tem mais alguém? Tem uma senhora ali, tem mais alguém? Faça um sinal com a sua mão que Deus quer mudar a tua história nessa noite. Deus quer mudar a tua vida nessa noite, querido. Deus quer mudar a tua identidade, Deus quer te dar uma nova razão para viver. Tem mais alguém? Levante a sua mão, faça um sinal com a sua mão que nós vamos orar daqui a pouco por você. Tem mais alguém além daquela senhora ali? Mais alguém? Aproveite a oportunidade. Em nome de Jesus, aproveita que Deus quer mudar a tua vida nessa noite. Ele te trouxe aqui para mudar a tua história. Ele te trouxe aqui para te dar um novo sentido de vida. Tem alguém lá na galeria? Cadê? Tem mais uma pessoa lá na galeria. Tem mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus nessa noite? Que quer que Jesus mude a tua vida, mude a tua história? Fica de pé, querido, onde você está, em nome de Jesus. Fica de pé, senhora, em nome de Jesus. Temos duas pessoas que nessa noite querem entregar a sua vida para Jesus, que quer ter o seu nome mudado, que quer que Jesus escreva o seu nome no livro da vida. Tem mais alguém? Aproveita essa oportunidade, Deus está te dando. Você pode ocupar o seu lugar. No final do culto eu vou chamar vocês aqui. Pode sentar, você pode aplaudir a Deus pela salvação dessas pessoas. Deus abençoe a sua vida. Deus vai mudar a sua história hoje. Deus vai mudar a sua história hoje, minha irmã. Nós vamos continuar pregando a palavra de Deus e no final nós vamos orar por essas pessoas. E se no decorrer dessa mensagem Deus falar o teu coração, Deus continuar falando o teu coração, você vai sair do seu lugar em nome de Jesus. E você vai vir aqui à frente, porque Deus não é a denominação, não é o pastor, não é a beleza do templo, não é o carpete, não é o som, não é o terno do pastor. Quem muda a história é Jesus. Quem muda o nosso nome é Jesus. Quem muda a nossa história é Ele, não é homem, não é denominação. Ele é quem faz essa obra. Ele olha para Abraão e Sara e diz: eu vou mudar a história de vocês. E a primeira coisa que Ele faz é mudar a nossa identidade, mudar o nosso nome, mudar o nosso estilo de vida. Em segundo lugar, que quando Deus muda o nosso nome, o nosso estilo de vida, Deus nos faz promessas. Olha o que diz aí o versículo 16. Abraão fala assim: olha, eu vou mudar o nome da tua mulher de Sarai para Sara. Versículo 15. Sarai significava princesa ou minha princesa. Embora tendo o significado tão maravilhoso no seu nome, mas ela não vivia como a tal. Viveu um período de tristeza, você conhece a história. Sarai era estéril, e as mulheres que tinham a sua madre, como a Bíblia gosta de dizer, madre cerrada naquela época, era uma mulher que não era abençoada, era classificada até como amaldiçoada, não podia engravidar. E aí tem aquela história de Sarai chama a sua serva para dar um filho para Abraão, e começa aquela confusão toda. Não vou me deter nesses detalhes, mas o significado do nome de Sarai era princesa ou minha princesa. E quando é mudado para Sara, Sara também significa princesa. Só que agora, com a mudança do seu nome, Deus iria fazer algo tremendo na vida de Sara, que verdadeiramente ela seria essa mulher, essa princesa, seria essa mulher que seria agora mãe de nações. A estéril seria agora mãe de nações, povos procederiam dela. A mudança que Deus estava fazendo na vida dela, a promessa que Deus estava fazendo. Aí o versículo 16, Deus fala assim para Abraão: Abraão, abençoá-la-ei, e dela te darei um filho, sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Querido, deixa eu te falar algo que eu aprendo com a promessa.
Os milagres, eles são importantes, mas as promessas, elas são muito mais importantes do que os milagres. Porque não são os milagres que devem nos motivar a seguir. Porque eu fico pensando no contexto da vida de Abraão, que quando Deus lhe fez a promessa, quando ele tinha mais ou menos uns 75 anos de idade, e se você voltar uma página, volte uma página aí, no capítulo 15. Capítulo 15, versículo 4. A isto respondeu, Deus se manifesta a Abraão numa visão, está na tenda, conversa. Abraão estava meio atribulado, meio desanimado, preocupado do servo da sua casa ser o seu herdeiro. E aí vem esse contexto aí do versículo 1 ao versículo 3. No versículo 4, Deus fala assim: ô Abraão, não será esse o teu herdeiro. Ele está pensando que ia ser o Damasceno Eliezer, que era o servo da sua casa, porque naquela época, quando o casal não tinha filhos, o servo mais antigo da casa é que tomava posse na ausência do casal, na morte do casal. Aí ele fala assim: não serás o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E aí você vira uma página da Bíblia e encontra Deus novamente com Abraão, falando assim: olha, está chegando a hora, hein? O Isaac vai nascer. Só que nesse período de virar a página aqui, que a gente vira num segundo, para Abraão durou mais ou menos 25 anos. Mais ou menos 25 anos foi o tempo que demorou para que essa promessa se cumprisse. E a grande questão em Abraão, a grande questão na minha vida e na sua vida, é o período entre a promessa e a concretização da promessa. O período entre a promessa e o milagre. Então, queridos, se Abraão fosse depender do milagre para continuar crendo, continuar caminhando, continuar esperando em Deus, talvez nós não teríamos o testemunho de Abraão lá no livro de Hebreus, que ele diz: olha, eu criei contra a esperança, apesar do meu corpo amortecido, mas eu continuei confiando em Deus. Porque o que nos move, o que nos faz perseverar e caminhar, é porque nós temos a promessa. Por quê? Porque se Deus prometeu, querido, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. A credibilidade que nós temos que dar à promessa, temos que dar credibilidade à promessa, e juntamente com essa credibilidade, nós temos que colocar também a nossa ação, ou seja, a nossa perseverança. Eu creio na promessa, eu acredito na promessa, e por isso que eu persevero na promessa. Porque eu sei que o Deus que me prometeu, Ele vai velar pela sua palavra, Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Então, se você está aqui nessa noite e você tem promessas, você pode continuar perseverando, querido. Você pode continuar crendo, continue dando toda a sua credibilidade à palavra e à promessa de Deus, porque ela não falha. Ela não falha, ela não retrocede. O nosso Deus é fiel. Abraão recebeu uma promessa. Abraão viveu comprometido com aquela promessa. Durante 20 e poucos anos, Abraão não desistiu de crer na promessa. Abraão não dependeu do milagre para caminhar. Abraão dependeu simplesmente da promessa. Quantos aqui precisam de um milagre? Já pensou? Se Abraão ficar sabendo que aquela promessa que Deus fez, ele ter que esperar 25 anos, seria ruim para mim e para você, querido, saber quanto tempo a gente vai ter que esperar pela promessa. Talvez para alguns aqui Deus falava assim: 1 mês. Aí você já, opa, que benção, 1 mês passa rápido. Já pensou, irmão, quando chega na sua vez, Deus fala assim para você, para você vai ser igual a Abraão. 25 anos. Meu Deus, tem misericórdia. Não, assim não. 25 anos não. Queridos, nós não podemos caminhar
pensando só no milagre. Se você tem a promessa, é suficiente. A promessa é suficiente para mim e para você. Eu tenho promessas de Deus, você também tem promessas de Deus. Então vamos à luta, vamos perseverar, vamos lutar. Pastor, mas em meio a essa perseverança tem a tristeza, tem as decepções, tem as frustrações, tem o desânimo, tem isso tudo que ele faz parte da vida. Mas também tem a presença de Deus que nesses momentos te sustenta, te levanta, te coloca de pé, te renova, te fortalece, passa por aflição, mas ele vem com bom ânimo, te enche, te coloca de pé para você seguir, para você não desistir da promessa. Se agarre à promessa. Ele chega para Abraão: eu vou abençoar a tua mulher. Sim, ela será abençoada. E Abraão se apegou àquela palavra. Agora a grande questão é que eu tenho promessa, mas o que eu faço com a promessa? Para ter a minha história mudada, eu preciso me posicionar diante da promessa. Eu preciso me posicionar diante da promessa. Olha o que diz o versículo 17. Quando Deus fala que vai abençoar a mulher de Abraão, o que Abraão faz? Abraão se joga no chão. Vou ajoelhar aqui para você. Abraão se joga no chão. Vou abençoar a sua mulher. Ele vai, ó, se curva. O que você diria diante de uma cena dessa? Caramba, que homem espiritual, que reverência. Não era nada, era só por fora. Que isso, pastor? O senhor está falando de Abraão? É, de Abraão, era como eu e você, sujeito a um monte de coisa. Não era super nada. E é até bom mencionar isso aqui, porque aqui não tem super nada. Todo mundo aqui é de barro, todo mundo depende de Deus. Todo mundo tem as suas fraquezas. Todo mundo precisa ser fortalecido por Deus. Aqui não tem super crente, mas eu tenho 30 anos, você pode ter 200 anos de igreja. Se Deus não te colocar de pé, meu irmão, não adianta. Abraão vem e se prostra, só que, diante daquela cena, de um físico, de um corpo prostrado, tem uma alma duvidosa. Tem uma alma que não acreditava. Diante de uma posição física dobrada diante de Deus, que arrancou o suspiro de muitos estavam perto. Estou fazendo aqui uma analogia, como se Abraão estivesse aqui nesse momento e a gente assistindo essa cena de Deus com ele. E Deus fala, e você está ouvindo tudo que Deus está falando com ele, e de repente Abraão se prostra, e você ia falar assim: caramba, olha, você ia começar a falar línguas estranhas e tudo. Você vai começar a dar glória a Deus, chorar, porque o povo se emociona com facilidade, né? Você sabe disso, né? Por isso que hoje a gente vive num mundo tão... Eu vou usar uma palavra aqui, mas você pode ficar um pouco escandalizado. A gente vive num mundo tão complicado. Até em meio aos evangelhos, tem aqueles até que fazem curso preparatório para emocionar o povo. Eu, quando trabalhei na indústria farmacêutica, eu tive que fazer um curso de técnicas de venda. Eu tinha que fazer uma sondagem, uma abertura com o médico. Eu tinha que fazer uma pergunta direta para arrancar um sim ou não do médico. Eu tinha que preparar um campo para ele me dar uma abertura. Eu tinha que fechar a venda e eu tinha que sair daquele consultório com a venda fechada. É um curso de vendas. Você tinha que sair dali com a venda fechada. E hoje, infelizmente, até em meio ao povo de Deus, tem essas coisas para emocionar. Eu estou vendo, está entrando. Eu só não acredito em visão, acredito. Mas tem certas situações aí, meu irmão, que acaba que entra nesse contexto de uma posição física, de um jeito, de um exterior de um jeito, mas por dentro é outra coisa. Quando eu olho para Abraão prostrado, eu falo assim: caramba, mas aí Deus é aquele que vê por dentro. Deus não vê esse terno, Deus não vê essa caneta, Deus vê a alma, Deus vê o coração, Deus vê o que está aqui dentro. Deus vê o que eu fiz hoje à tarde, se eu escrevi, o que eu fiz com essa mensagem. Deus sabe, Deus viu, não só viu, mas estava lá presente.
E acredito, querido, não falo isso para mim, acredito que foi inspiração de Deus essa mensagem para a tua vida e para te lembrar que Ele já mudou o teu nome e a tua história. Quando Abraão está de joelho, aí a Bíblia diz que com o rosto em terra, ele se riu, ele ri por dentro. E disse consigo, ele não disse para Deus. Só que o Salmo 139 diz que de longe Deus penetra os nossos pensamentos. Eu até não disse, mas Deus sabe a minha intenção. Deus sabe o que eu planejei para falar, o que eu pensei para falar. E Abraão ri e diz assim consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com os seus 90 anos. Como eu me posiciono diante da promessa de Deus? Ele acreditou somente com o exterior. Foi feita uma promessa, aleluia, glória a Deus, se curva, se prostra com o rosto em terra, acreditou com o exterior, mas o seu coração era duvidoso. Acreditou com o exterior, dobrou o seu joelho, glória a Deus por isso, mas lá na sua alma ele não acreditou, ele não creu. Naquele momento ele riu, naquele momento ele disse: mas como é que pode? Eu com 100 anos, minha mulher com 90, não tem como, é algo impossível. Parece que naquele momento Abraão estava esquecendo que Deus é o Deus dos impossíveis. E nós não podemos esquecer, querido, dessa verdade. Como eu me posiciono diante da promessa, é impossível, até é difícil, até é, mas o Deus que eu sirvo é o Deus do impossível. O Deus que eu sirvo pode, o Deus que eu sirvo traz da existência o que não existe, mas eu não tenho como chegar lá do outro lado. Ele vai criar um caminho para você, meu irmão. Creia na promessa, se posicione diante da promessa, não só fisicamente de estar na igreja, de ouvir uma boa mensagem, de levantar as mãos, mas quando você sair daqui, saia com a sua alma crendo, saia com a sua alma crente, saia com a sua alma com a certeza que Deus verdadeiramente é fiel para cumprir as suas promessas. Não só com o físico. Se alguém perguntar: e aí, você estava onde? Eu estava na igreja. Quem pregou? Não lembro muito bem quem pregou não, mas eu estava na igreja. Isso não é suficiente, querido. Amanhã, segunda-feira, se Deus permitir, vamos ficar de pé amanhã. E aí quando você ficar de pé, não fica de pé só fisicamente, mas fique de pé na tua fé, fique de pé na tua esperança, fique de pé nas tuas convicções, que a palavra de Deus é fiel. Fique de pé na tua alegria, mesmo em meias lutas, fica de pé e fala assim: mais um dia que eu vou viver e o meu Redentor, Ele vai suprir na minha vida todas as minhas necessidades. Porque foi assim que o salmista declarou lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Pastor, mas eu já vivi um momento que faltou o pão. Amém, mas não faltou a presença de Deus na sua vida. Não faltou o livramento, o cuidado. Você está aqui hoje porque Deus não permitiu que você ficasse no meio do caminho. Então não faltou nada para você. O que eu faço em meio à promessa? Pode um homem de 100 anos acreditar só com o exterior? Não é suficiente, querido. Precisamos acreditar com toda a nossa alma. Cuidado com o exterior. Cuidado com as aparências. Você pode muito bem ver uma pessoa dando sapatada de fogo, levantando a mão, cuspindo fogo, fazendo um monte de coisa, mas lá no seu interior. E você pode ver um servo de Deus também passando por uma prova, até cabisbaixo, triste, pensativo. E talvez você até mencionar, lá está desencorajado, está sem fé, está triste, está desanimado. Cadê aquele que cantava, que glorificava? Mas ele está passando por uma prova, ele está passando por uma dificuldade. Temos que respeitar o momento do irmão, temos que respeitar a crise, o vento que está soprando, mas isso não quer dizer que ele está frio, desencorajado, sem fé. Ele está até passando, mas lá no seu interior, ele sabe
que o Deus que ele serve está no controle, está no governo. Eu gosto daquela ilustração do bambuzal, que o vento bate, o bambu enverga, até estala, mas quando o vento passa, ele não continua envergado, ele levanta de novo. Cuidado com o exterior, querido. As aparências podem enganar. As aparências, ela engana, ela esconde algo. As aparências é complicada. Abraão se curva, uma aparência, mas a sua alma precisava ser tratada. E se isso não foi suficiente, ele ainda diz para Deus o seguinte, tomara, no versículo 18, tomara que viva Ismael diante de ti. Abraão estava dizendo para Deus que não tinha condições não, que não ia dar não ia ter mais filho nenhum não. Aí ele fala assim, bom, a única maneira de eu continuar com esse sonho de filho é com Ismael, que era o filho da escrava, filho de Agar. Tomara que viva Ismael diante de ti. E aí a gente vê o coração de Abraão se firmando, e esse é o quarto ponto que eu quero deixar com você, o coração de Abraão se firmando no que estava vendo. Querido, quem acredita na promessa precisa enxergar além do que está vendo fisicamente. Quem crer na promessa, quem deposita sua credibilidade na promessa, não pode se guiar pelo que está vendo, tem que se guiar por aquilo que Deus prometeu. Mesmo sem eu ver o recurso, eu creio que Deus vai fazer. Mas Abraão, ele estava agarrado no que estava vendo. Não, tem Ismael aí, já está um menino, um adolescente, um pré-adolescente, já tem uma idadezinha. Olha, tomara que viva Ismael. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte para mim e para você: o justo viverá pela fé. O justo não vive pelo que tem, pelo que está vendo. O justo vive pela fé. Deus, eu estou vendo Ismael, tomara que ele viva diante de ti, para que a tua palavra se cumpra. Deus não precisa dos nossos recursos para cumprir a sua palavra. Deus não precisa da ajuda do pastor, não. Deus não precisa da sua ajuda, não, querido. Pastor, mas eu não tenho que perseverar, eu não tenho que fazer, amém. Mas eu estou falando de soberania de Deus. Eu estou falando que Deus é poderoso para fazer, para cumprir a sua palavra. Em muitos momentos Deus nos dá a oportunidade de participar do cumprimento dessa promessa, é verdade. Mas Deus não precisava de Ismael para dizer a Abraão, a tua mulher vai ser mãe. Ele abençoou Ismael, ele honrou Ismael. Ele fez de Ismael nação, mas a aliança perpétua com a descendência era com Isaque. Isaque, que Deus estava providenciando. Querido, não caminhe, não se guie pelo que você está vendo, pelo que você tem. O justo vive pela fé. Diga glória a Deus por isso. E quando Abraão, eu acho interessante Deus em alguns momentos. Abraão, no momento que ele está curvado, ele diz para ele mesmo, poxa, eu estou em 100 anos, minha esposa 90, não dá, não tem como. Aí quando ele fica de pé, aqui não está dizendo, mas acredito que nesse momento ele ficou de pé, aí Abraão se vira para Deus e fala assim, tomara que viva Ismael diante de ti. Deus não dá nem bola para Abraão, quando Abraão faz essa afirmação de viver Ismael. Deus nem responde nada para ele em relação a isso. Olha o que diz o versículo 19. Depois que ele fala isso, tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Deus nem toca, naquele momento, Deus nem toca no assunto de Ismael. Ele fala assim, ô Abraão, tua mulher vai gerar um filho e ele vai se chamar Isaque. Acabou.
O que eu gostei no versículo 19 é que quando Deus responde para Abraão, ele fala assim: de fato, sua mulher te dará um filho. Eu quero dizer para você nessa noite, para nós encerrarmos, que de fato, Deus não mente. Ô Abraão, de fato, se você olhar o versículo 16, Deus disse 2 vezes que ia abençoar Sara. Abençoarei a tua mulher, ela será abençoada. Deus estava prometendo. Lá embaixo, no versículo 19, Deus fala de novo: ô Abraão, de fato, a tua mulher vai gerar um filho. E aí Deus, como é maravilhoso, Deus falou assim ao meu coração: meu filho, de fato, eu não minto. O que eu digo, eu faço. Sabe qual é a notícia boa? Que quando Deus diz, quando Deus promete, não tem diabo, não tem crise, não tem homem, não tem circunstância, não tem vento, não tem tempestade, não tem mudança de governo, não tem praga, não tem trabalho feito em esquina contra você, não tem nome na boca do não sei do que do pobre do sapo, que o sapo tem nada a ver com essa história, o bichinho quieto lá. Não tem nada que mude a palavra de Deus para você. Se Ele prometeu, pode levantar o inferno inteiro que Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai fazer. Você pode até chorar, você pode se arrastar, você pode ficar triste em alguns momentos, você pode se abater em alguns momentos. Agora, destruído não. Destruído não. Porque quem julga a tua causa é o Jeová, é o Todo-Poderoso. Quem julga a tua causa é o Alfa e o Ômega. Quem julga a tua causa é aquele que disse há muitos e muitos anos atrás: haja luz e houve luz. Ele é quem julga a tua causa, Ele é quem muda a tua história, querido. A tua história não está na mão do teu patrão, a tua história não está na mão do presidente, a tua história não está na mão do pastor, a tua história não está na mão da denominação, a tua história não está na mão do apóstolo, do bispo, do semideus. A tua história está na mão do Senhor da tua vida, e Ele tem nome, Ele se chama Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Ele está no controle da tua história. Foi Ele quem mudou o teu nome de perdido para salvo. Foi Ele quem te deu uma nova identidade. Foi Ele quem fez promessas para a tua vida, como fez para Sara. Foi Ele que está te pedindo nessa noite uma posição diante das promessas dEle. Está só curvado ou a tua alma está curvada diante dele? É só o físico, é só estar na igreja, é só botar uma roupa bonita, é só cantar, ou a tua alma crê de verdade? Se posicione. O recurso não tem. Ou, Deus vai fazer porque eu tenho isso. Abraão, tem Ismael aqui. Deus não precisa. Deus não precisa dos teus recursos. Deus, Ele é suficiente, Ele é autossuficiente para fazer. É certo que Deus usa coisas que temos, Deus usa pessoas para nos abençoar. Eu não estou dizendo que Deus não use, não é isso. Deus usou um pouquinho de azeite na botija da casa daquela mulher, daquela viúva, para fazer um grande milagre. É verdade. Mas Deus, Ele é poderoso, Ele é suficiente. Não se firme no que você está vendo e creia, de fato, Deus não mente. Deus tem uma aliança com você. Você é dele, você tem dono. O teu Deus é o teu Senhor. Tudo que a Bíblia diz que você é de verdade. Você é filho, você é a menina dos olhos, você é povo amado de Deus, você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo, querido. O teu nome está escrito no livro da vida. Ele tem algo grandioso para você, para a tua vida, para a tua história.
uma nova história Deus tem para mim e para a sua vida. Como vai ser essa história, pastor? Aonde vai ser essa história? Tem a mínima ideia. Tem a mínima ideia, querido. Nem na minha vida, quanto mais na sua. A Bíblia fala o seguinte, que o vento sopra onde quer. Ninguém sabe de onde vem, para onde vai. A gente não pode tomar uma posição e dizer eu sou o cara. Hoje tive que dar uma trava no meu filho. Meu filho, eu já falei para você que ele é assim uma fonte de inspiração para mim. Eu não sei o que eu fui fazer, eu fui pegar um biscoito, peguei um biscoito, ele fez assim só com o dedo, não me pai, por favor, me dá um biscoito. Peguei um biscoito para me comer, ele fez assim com o dedo, tipo assim, pega para mim. Eu já olhei aquela intenção dele, eu peguei quieto. Peguei, dei a ele o biscoito. Eu não sei o que eu falei para ele lá, que ele falou assim, pai, eu sou o cara. Eu olhei para ele e falei, rapaz, você falou, você é o cara? É. Não, eu não sou o cara não. Eu falei, ainda bem que tu sabe, eu sou, olha o que ele diz, eu sou o muito cara. Ser só o cara não é mais suficiente, tem que ser o muito. Aí você me pegou a idade dele, mas já 6 anos, vai fazer 7. Escreveu lá você abre o olho lá, hein? Estou apontando para minha esposa. Escreveu um bilhete. Namorada. Aí escreve bilhete. Aí depois chega dizendo que ele é o cara. Te contar, irmãos. Já pensou a gente se posiciona assim diante de Deus? Deus, deixa comigo, que eu vou lá e resolvo. Deixa comigo que eu vou lá e eu sou o cara. Ninguém quer ser o servo. Todo mundo quer ser o cara. Ninguém quer ajoelhar e lavar o pé do outro. Só quer holofote. Jesus abriu mão do holofote, abriu mão de toda a glória para ser cuspido, para ser envergonhado, para se fazer maldito. Para soldado rasgar sua roupa e tirar sorte. Se eu estou lá, eu faço igual Pedro. Meto a espada em todo mundo. Fazer isso com Jesus. Mas Jesus não faz isso, Jesus deixa. A Bíblia fala que ele foi como ovelha muda para o matadouro. Aí tem pastor, tem não sei quem que quer ser o cara. Eu sou, eu faço, eu arrebento, eu sou o melhor. Ô irmãozão, em nome de Jesus, você da internet também, em nome de Jesus, seja discípulo de Jesus, seja semelhante a Jesus, seja humilde, irmão, seja amigo, seja simples. Olha, não tem nada contra estudo, contra diploma não, você tem que estudar e ter diploma sim, mas Deus não trabalha em cima de diploma não, querido. Deus trabalha em cima de coração que ama. Deus trabalha em cima de alma. Deus não trabalha em cima de exterior, de roupa. Abraão se curva, ô Senhor, Deus está vendo por dentro. Deus vê por dentro. A hora passou, né, irmão? Pode seguir? Pode continuar? Você é muito generoso, irmão. Você é muito generosa, irmã. Vamos ficar de pé. Eu quero orar pelas pessoas que no começo da mensagem disse assim, ó, Deus, muda a minha história, muda meu nome. Pode vir, irmãozão? Isso, pode vir. Vem cá, irmã. Cadê a irmã que estava aqui? Vem. Tem mais alguém nessa noite que diz, pastor, tudo que o senhor pregou aí eu quero para a minha vida. E olha, deixa eu te dizer, para você ter o seu nome, a sua história mudada, depende de você também. Depende de você falar assim, eu confesso a Cristo como Senhor e Salvador. A Bíblia diz o seguinte, Jesus deixou escrito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Você não vai encontrar salvação em qualquer outro lugar senão diante daqueles que pregam a verdade, aqueles que pregam o evangelho. Jesus se manifestou naquela cruz para mudar a nossa vida. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou. Pode vir, amado, pode ficar aqui. Eu quero abrir mais 2 minutinhos para você que diz assim: pastor, Deus falou comigo, eu quero que Deus mude a minha história. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Tem 2 pessoas que entenderam no começo da mensagem que queriam a sua vida transformada e mudada. Eu vou orar por você. Vem, isso, vem, pode vir, vem. Tem mais pessoas, mais uma jovem, quem mais? Vem, Jesus quer mudar a tua vida. Olha, há 26 anos atrás, eu ouvi um pastor pregando que Deus queria mudar a vida de muitas pessoas que estavam naquele lugar. E eu saí do meu lugar e vim aqui à frente. Isso já faz 26 anos. Irmãos, se não fosse o amor de Deus, eu digo para você de todo o coração, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Mas Deus um dia disse para mim: eu mudo o teu nome hoje e eu mudo a tua história. Conforme eu já disse para você, vou repetir para você rapidinho. O teu nome era perdido, separado de Deus, amaldiçoado, sem promessa, sem esperança, sem vida, sem alegria, triste, sem perspectiva, separado eternamente de Deus. Aí Deus mudou o nosso nome, igreja. Deus mudou o teu nome, Deus mudou o meu nome. Salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, Filho de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, menina dos olhos de Deus, ungido a tal ponto que o maligno não pode tocar. Essa é a minha identidade hoje, por causa do sangue, por causa do sacrifício. Vocês que estão aqui à frente, Deus continua fazendo a mesma coisa, e é o que está fazendo por vocês nessa noite, mudando o seu nome, a sua identidade, a sua maneira de viver. E para isso é preciso fazer uma coisa importante, é confessar Cristo como Senhor e Salvador. Então eu quero que vocês que estão aqui na frente, olhem para mim um instante. Isso. Olha para mim. Eu vou dizer uma frase que vocês vão repetir, depois nós vamos orar por vocês. Diga assim, não precisa falar alto, só a ponto de você mesmo ouvir. Diga: hoje eu confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Estenda suas mãos para cá. Pedir, por favor, os pastores que estão aqui, se puder, só ore por esses irmãos. Estenda suas mãos para cá, igreja, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado, Pai, pela oportunidade da pregação da Tua Palavra. Obrigado pela oportunidade de ouvir a Tua Palavra. E obrigado pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos concede de ver essas pessoas se rendendo aos Teus pés. Não aos meus pés, não aos pés da igreja, mas aos pés do Senhor e da Sua Palavra. Deus, perdoa os pecados desses queridos. Deus, escreve o seu nome no livro da vida. Conforme foi pregado, o seu nome e a sua identidade hoje estão sendo mudadas pelo Senhor. De perdido para salvo, de triste para alegre, de separados de Deus para filhos de Deus. Daqueles que não tinham nenhuma promessa, agora pessoas que têm promessas do Senhor. Aqueles que não tinham nenhuma herança, agora tem uma herança eterna espiritual. Obrigado, Pai, abençoa, capacita, fortalece. Sabemos que o inimigo, ele tenta destruir, tenta roubar a semente que foi pregada, mas que o Senhor venha guardar cada um deles,
Firma os seus pés para que eles perseverem na tua presença e na tua palavra, Pai. É a nossa oração de fé e de gratidão. E oramos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor que Ele merece. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Sai de tua tenda. Sai de tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Será que podes voltar? Se você puder, levante suas mãos. Você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus. Ele já mudou o teu nome, a tua vida, a tua história. Aleluia! Filhos de Deus, povo de propriedade exclusiva do Altíssimo. Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra você, meu irmão. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Todo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedi, ouvirei de tua boca, te abençoarei. Vamos cantar mais uma vez. Vou roubar mais 5 minutinhos seu. Vamos cantar. Sai de tua tenda. Sai da tua tenda, ó filho meu. Mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Será que podes voltar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? Minhas mãos fizerem para ti. Minha bênção será. Eu creio, Senhor. Aleluia! Uma nova história Deus tem. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história, uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedi, ouvirei de tua boca, te abençoarei. Aleluia! Você pode dar um aplauso a Ele. Ele é digno. Ele merece. Ele é o Senhor. Aleluia! Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Pai, por tudo quanto aconteceu neste lugar. Obrigado, ó Deus, por cada um desses queridos que entenderam a Tua vontade, o Teu plano, a Tua palavra e disseram: eu confesso a Cristo como Senhor e Salvador. Obrigado por todos quantos nos assistiram,
que também, Senhor, ouviram a Tua palavra através da internet. Abençoa também cada família e cada lar. Pai, que ao voltar para os nossos lares, seja conosco a Tua mão e a Tua graça. Pai, saímos da Tua casa com essa certeza, Pai, que o Senhor está conosco, que Tu és o dono da nossa vida. Obrigado, Pai. Protege-nos, guarda-nos, é a nossa oração de fé. E oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vai em paz, que Deus te abençoe ricamente, querido.